Oiê, eu sou a Malu Zancopé, aluna de cinema aqui da FAP e apresentadora dessa temporada do nosso programa de curtas da Rádio TV FAP. Aqui a gente vai falar com alunos e ex-alunos sobre os curtas que eles produziram nos semestres deles. Sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. No episódio de hoje, eu vou receber a Manuela Monteiro e o Thiago Cardoso para falarem sobre o curta Pink que eles produziram no semestre passado, no terceiro semestre deles. Oi, gente. Oi, que prazer estar aqui. Ai, o prazer é todo meu. Eu queria Obrigado dizer que... pelo convite. Obrigada eu. Queria dizer que quando eu assisti no semestre passado, né? E eu amei o curta. Eu fiquei, assim, realmente muito, muito animada. Quando a gente tava sugerindo os convidados, eu pedi pra chamarem vocês, assim. Então é com muita felicidade que vocês estão aqui no Frame hoje comigo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Um aviso é que alguns curtas, eles não estão disponíveis ainda no YouTube, porque eles podem estar em festival, que é o caso do Pink, que vai ficar daqui a pouco, não sei se no YouTube ou em qualquer outra plataforma, isso aí você vai saber falar melhor do que eu, com certeza. E antes da gente começar a entrevista, a gente vai mostrar um trecho, na verdade um trailer, do Pink para vocês assistirem junto com a gente. Diria impressionante. É, só um trechinho. Só uma palhinha, né? Um spoiler. Sim. Um mas spoiler. É como o curto, ele é muito curto já, automaticamente, assim, acho que o trailer ele é só um gostinho, né? Senão... Dá pra ver, assim, que vocês brincam muito com a sonoplastia e com a montagem, com a iluminação. Acho que todas as áreas, né? Acaba que passa por todas as áreas. E, na minha visão, é um curta que fala muito sobre a sexualização vinda da própria mulher. E como que isso, por mais que a sociedade imponha e seja muito por pressão, é como a mulher acaba se entrando nesse mundo e como ela se insere nisso. Eu tô viajando muito, ou você acha que é mais ou menos por esse caminho, assim? Não, totalmente. Assim, quando eu li o roteiro da Sofia Hellmeister, pra fazer o pitching, enfim, defender esse filme... eu cheguei a conversar com ela sobre, e basicamente, assim, a gente tá falando sobre performance feminina no sexo, né? E como... Com certeza. E como, tipo, isso tudo que você falou, né? De como a gente acaba também caindo nessa teia, assim, de se sexualizar. Com certeza. E fica nesse limiar, assim, também de... Quais são os limites do que a gente quer e do que a gente quer fazer pelo outro. Então, e eu acho que vem muito também sobre amigos e amigas, né? No trecho não apareceu, mas no curta tem as vozes das pessoas incentivando ela a ir. E como que a gente cede a essas pressões, né, da sociedade, que às vezes vem da gente mesmo, ou tipo, de pessoas perto da gente. Sim. Então é muito legal abordar esse assunto, mas a gente já vai chegar nisso. Antes da gente falar sobre o curta em si, eu queria saber um pouco de vocês, principalmente, assim, tem muita dúvida dentro do que um AD faz, do que uma diretora faz num set. Se vocês pudessem explicar um pouquinho para as pessoas o que vocês fazem, né? Principalmente você, que AD é um território meio específico ali, que pouca gente sabe. Então, na verdade, a gente o AD serve mais como um braço direito do diretor, né? Sim. Então... E basicamente a gente tem como função estabelecer a relação entre a equipe e a própria direção, meio que a porta-voz do diretor, da diretora, né? Então o AD e o diretor tem que ter uma boa relação, né? Com certeza, até porque o AD é assistente. Eu acho que tem meio um mito, tipo, por ser assistente, às vezes acaba sendo menor, mas na verdade não, o AD trabalha muito. O AD é cabeça, toda a parte, toda a parte de burocrática, né? A questão de OD, plano de filmagem, tudo isso, né? É o AD, junto com a direção, com a produção, que tem que ter essa ideia e tem que ter essa organização, porque senão o filme não sai, né? Essa que é a verdade. Você fez um pitching de direção no terceiro semestre, pra quem não sabe, aqui na FAP é assim que é feito. Tem o roteiro é selecionado e depois o diretor faz um pitching
pra esteticamente ser selecionado tão bem. Como que foi pra você esse processo, essa apresentação? Como que foi? Então, eu acho que foi o primeiro pitching que a gente fez aqui pra faculdade e, particularmente pra mim, foi o primeiro pitching de todos, né? Então, assim, deu um nervoso porque é você apresentar pra uma banca externa que vem escolher os filmes. Tinham muitas pessoas apresentando, então tinham 16 projetos, iam ser só 4 selecionados. Então, assim, automaticamente era um clima um pouco hostil, assim. No mínimo hostil, né? Todo mundo tipo, querendo assim, apresentar, todo mundo com direção. muita sede ao pote ali. E eu acho que o que foi mais gostoso desse processo foi preparar tudo, assim, deixar tudo meticulosamente organizadinho antes, pra na hora eu conseguir dar uma relaxada e tipo, tá bom, ok, o que eu fiz e é isso aí. Então, agora eu não tenho o que fazer, né? Então a gente teve que fazer um teaser de 1 minuto, que era tipo assim, mostrar um pouco se você conseguia bancar aquele conceito de direção que você estava propondo na apresentação. E o legal foi que eu já fiz o teaser com a atriz que acabou sendo chamada isso também. É ótimo, a Luísa Bastos, muito boa, assim. E ela topou desde o começo, assim, abraçar o projeto no escuro, sabe? Sem saber se a gente ia passar, ou se não ia passar, e etc. E a gente gravou, inclusive, aqui na própria FAAP, na sala... É tipo uma sala de aulas de atuação. Não sei se você conhece. Não. Eu acho que eu sei. Eu sei sim qual que é. Eu sei qual que é. Então, a gente gravou lá e foi muito divertido, assim. Quem me ajudou no teaser foi a Luísa Bastos, o Marco, que é meu namorado. Legal. E a Dudinha, que ela também acabou virando parte da equipe depois quando a gente passou, diretora de foto, junto com a Fernanda. E foi muito gostoso isso de gravar o teaser e tal, e realmente, na hora do vamos ver lá, de apresentar o projeto, o pitching, dá um nervoso, mas tava organizadinho já. Então você não tava na equipe ainda nessa parte? Não, ele apresentou também. Legal. Eu fiz um pitching também, que não passou, né? Falei que se passasse eu ia estar desesperado, porque eu fiz mais pela experiência mesmo. E tá tudo bem, eu acho que é necessário fazer também pela experiência, certeza, porque é muito legal. Depois, se você quiser apresentar quarto, quinto, pitching, também você já tem essa experiência, né? Já quebrou o gelo. E aí ela quando... foi engraçado, porque a gente apresentou os projetos, né? Como a Manu disse, eram 16 projetos. Era muita gente querendo, né, fazer direção na nossa sala. E aí, quando a banca saiu, foi engraçado que eu cheguei pra ela e falei, viu, você vai passar, tá? E passou. E passou. Você perfeitizou. E eu quero fazer parte da equipe. Aí, eu tinha pedido pra fazer arte pra ela, mas enfim. Eu senti uma mágoa. A gente já vai chegar nisso aí. E aí, ela me chamou pra CAD. E eu relutei um pouquinho, porque eu tinha um pouco de insegurança, né? Eu nunca tinha feito mesmo, só... Porque nos 2 primeiros semestres a gente acaba fazendo um pouco de tudo, exato. Mas não é nada... Faz um pouco de tudo, mas não faz nada direito, né? E AD trabalha, trabalha. Sim. Não parece, mas AD é muito trabalhoso. É um maestro do set, eu acho. Totalmente. Tipo, pra mim eu definiria assim. É uma função muito importante. Obrigado. Te dando valor. Você não fez a arte, mas você teve um valor agora. Eu tive um valor. É que você é mais especial. E por que você escolheu esse roteiro, Manu? Então, eu acho que mexeu em um lugar, assim, em mim, que também foi legal também perceber que mexeu com outras pessoas também nesse lugar, outras mulheres nesse lugar. Que é realmente essa experiência comum de... pra mim, pelo menos foi na adolescência, de, tipo, estar perdida quanto à minha sexualidade, quanto a, tipo, a expressão da minha sexualidade, e acabar indo na onda dos outros, indo no que os outros querem, e, enfim, querendo muito agradar o outro, sabe? Com certeza. Deixando o prazer de lado pelo outro, assim. Isso é muito comum em mulheres, né? Eu acho que a gente acaba... Homens acabam fazendo isso também, até porque tem uma grande pressão social no sistema que a gente vive. Mas as mulheres, eu acho que entram por esse caminho da hipersexualização, que às vezes vem de externo e acaba se tornando... Vem do externo, né? Acaba se tornando uma coisa muito intrínseca da gente. Sim. Muito sinônimo de feminilidade, às vezes. E não é esse caminho que a gente quer, né? Então... E na apresentação do pitching, que agora eu não tenho esse dado, mas eu tinha passado um dado que era sobre a porcentagem de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, assim, na vida. Isso era, assim, expressivo, assim, era um número expressivo. Desculpa, eu não lembro quanto que era. Tá, tudo bem. Mas me ajudou a defender a ideia, porque é isso, o quanto a sexualidade feminina é um tabu e... Entre a gente também, sabe? Tipo, isso que a gente é um pouco reprimida do acesso à informação ao nosso próprio corpo e ao nosso próprio prazer, nos deixa muito vulnerável ao que o outro gosta
E falando aqui em relações heterossexuais, né, do que o cara quer. Com certeza. É muito comum, né, a gente se entregar pra o que o outro quer e esquecer o que a gente tem vontade de fazer, né? Sim. Isso é muito comum, ter essa falta de comunicação, acho que até no relacionamento, não necessariamente só na sociedade, né? Isso é muito comum. E o roteiro, ele mexeu comigo nesse lugar, assim. E aí foi daí que eu tirei as ideias, assim, conceituais da direção e tal. Foi meio disso. E agora, voltando, já que vocês estavam falando, eu senti um clima de tensão. Como que foi trabalhar, assim, vocês dois especificamente? Como que foi essa dinâmica? Posso falar? Senti um amargor, eu senti. Na verdade, é assim, quando os projetos foram aprovados, a gente teve isso que eu falei, né? Que eu virei pra ela e falei que ela ia passar. Porque Fofo. era muito, muito distoante. Assim, as pessoas que passaram, tudo bem, muitas pessoas fizeram projetos muito bons não passaram, né? Mas assim, era distoante, sabe? Dava pra ver que tinha um... Ela sabia o que ela tava fazendo. Claramente. E a gente nem era próximo naquela época, ela tinha mudado de sala, tinha acabado de entrar na nossa sala. E, enfim, naquele mesmo dia eu tinha falado aqui, né, pra ela, que eu queria fazer parte da equipe, que eu queria fazer arte. E eu vi outras pessoas meio que sondando a mesma área e fiquei só de olho ali pra ver o que ela ia fazer, né? Aí naquele mesmo dia, 11h30 da noite, ela mandou mensagem, mandou um áudio falando, que eu queria que você fosse meu AD, isso, aquilo. E o áudio começou com, olha, escuta antes. Escuta antes. Pensa, isso. Mas isso mostra que ela confia em você. Mas Porque não não sei é de onde qualquer ela um. tirou essa Então, meu confiança. Porque a gente nem era próximo. Então, meu lado, é porque assim, eu acho que, pra mim, um grande indício de que vai dar certo o projeto é ser uma parceria, direção e AD, porque é um núcleo de direção, sabe? Daí que vão ser, assim, entendidas as outras coisas do projeto. Daí que vão surgir outras ideias e etc. Então, a gente não era super próximos, mas eu já tinha, tipo, super batido o santo com ele. Não parece, né? Não parece. Nossa, parece muito, não é todo mundo que tem essa dinâmica. Mas a gente tinha super se dado bem e tal. E eu pensei, cara, seria muito legal se a gente pudesse estar junto e nessa parceria, nessa dupla imbatível. E aí eu chamei ele, aí ele pensou, ele refletiu. Mentirosa, no dia seguinte eu já tinha aceitado. E ele aceitou. Aceitou na hora que eu vi o áudio, Fofinho. tudo bem. Não, na hora não. Eu comecei a mandar mensagem pra um monte de gente, pros nossos veteranos, né? Mandei mensagem, falei, será que eu, né? Me ajuda aí, me ajuda a pensar, será que eu dou conta, isso, aquilo. Qual resposta eu mando pra recusar? Exatamente. E no final não recusou. Não, recusei, aceitei. E aí foi muito legal, né? Porque a gente, já na semana seguinte, a gente já começou a ter reunião, eu e ela, a gente já começou a bater roteiro, ela já definiu o restante da equipe, né? Legal. E a gente teve reunião todo mundo junto, foi muito bacana. E como que vocês descreveriam esse curta pra alguém que nunca viu ele? Essa pergunta é boa, né? Ixi, Bomba, hein? Bomba. Eu acho que ousado, porque ousado em mexer num tópico que ainda é tabu na sociedade, né? E que ainda gera esse desconforto em muita gente, que é falar sobre o sexo e no ponto de vista da mulher mesmo. Aí mesmo que é renegado. Então. Mas também foi um projeto ousado pra gente que fez. Porque tiveram muitas coisas ao longo do processo que a gente foi tendo que trabalhar e driblar e falar, não, vai ser isso, não vai ser isso. Durante as gravações também teve muito diálogo, principalmente da Manu com a Luba, com a atriz, né? Sobre o que ela se sentia confortável de fazer, o que não se sentia confortável. Tanto que tiveram cenas que foram gravadas que toda a equipe saiu do teatro, só ficou a Manu, as meninas de foto e a atriz. Isso é muito importante, porque é um curta muito sensível e muito íntimo, né? Sim. Os sons... tá até aqui, inclusive, é uma das perguntas que eu ia fazer depois, assim. Porque tem que ter muito cuidado na forma como vai tratar a situação. Então, saber que
foi uma equipe muito reduzida na hora, é muito legal, né? Sim. Traz essa consciência também de como vocês têm essa consciência do cuidado com a mulher, né? E é engraçado, porque, na verdade, a cena que a equipe ficou reduzida, isso porque eu conversei com ela, do que ela se sentia menos e mais confortável, foi a cena do... Que elas estão conversando, assim, no Nossa. teatro. Não foi a cena da performance sexual, assim. E isso porque ela disse que ela estava muito confortável com isso e estava de boa. A gente ensaiou 1 milhão de vezes também antes. Tanto a equipe quanto ela também, os atores. E aí ela era um momento mais vulnerável emocionalmente pra ela. Então ela queria estar muito concentrada. E aí que ela pediu pra gente... E é engraçado porque mostra exatamente a temática do curta, né? Tipo, o fato dessas cenas que são mais íntimas acabarem sendo as que ela escolhe ter mais pessoas, né? E como que realmente é uma coisa muito social, assim. E é muito plausível. Eu nunca conseguiria fazer isso que ela fez. Tipo, eu teria... Eu não teria me soltado como ela soltou, assim. Sim. Então é muito legal. Mesmo, assim. E esse contexto, né? Todo esse processo da gravação, o curta, trouxe alguma descoberta pra vocês? Mudou alguma visão que vocês tinham, não necessariamente sobre o tema, né? Mas até sobre o cinema? Não, eu acho que assim, foi um... Não sei, uma descoberta. Não sei se é uma descoberta, mas assim, é sempre um aprendizado, né? A gente sempre sai com alguma... Tendo mais... Não mais controle, mas tendo mais conhecimento mesmo, né? Então, eu, por exemplo, vejo hoje coisas que eu acertei, coisas que eu errei, como a D. E que fazem parte. É, né? normal. Sim, tá na faculdade. Sim, exatamente. Aqui, a gente tá aqui justamente pra Literalmente, errar, né? exato. Literalmente pra errar. Mas coisas que eu penso, da próxima vez que eu for, eu vou fazer isso de uma outra maneira. Vou adiantar isso antes, enfim. De descoberta, eu acho que eu descobri uma coisa que dá muito certo, que virou meio que uma obsessão minha, assim, que é o tal do videoboard. Tipo... Nossa, videoboard. Videoboard, não sei se todo mundo sabe, mas é basicamente quando você meio que faz uma prévia de como vai ser o filme, assim, de filmar, tá bom, não tem a locação já do teatro, tá bom, então vamos pegar uma sala, pegar 2 pessoas só pra fakear ali e ver se depois a gente coloca no editor e vê se monta, vê se bate ali e vê se tá funcionando. Essa é uma dica muito boa, tá? Essa é uma dica muito boa, é muito útil. Boa. Então, e aí eu virei a obsessiva do videoboard, porque Foi uma realmente, porrada de videoboard. foram muitos videoboards, mas é que funciona muito. E acho que dessa forma a gente conseguiu... eu consegui primeiro que fazer com que a equipe acreditasse onde eu queria... que ia dar certo e que ia ficar legal o lugar que eu queria chegar. E também foi muito importante pra gente ver o que não funcionava já de cara, porque é um filme que ele tem muitas coisas delicadas, eu acho que podiam dar muito errado e ficar, tipo, uma porcaria, assim. Sim. Então me deu mais confiança e deu confiança pra equipe também. Então isso acho que foi uma descoberta, assim, que deu muito certo. Vocês foram fiéis... 2 coisas, né? 2 perguntas. Vocês foram fiéis ao roteiro, do começo ao fim? E por que o título é Pink? Sim, o alter ego usa uma peruca rosa, né? Mas por que especificamente, assim... Vocês sabem dessa pergunta? Na verdade, na visão de vocês, por que se chama Pink? Vou mudar a pergunta. Então, sobre roteiro, uma coisa que acontece muito também, ainda mais nesse processo do 3º semestre, que é você dirigir o roteiro de outra pessoa, existem muitas adaptações. Eu acho que até também como roteirista... Eu percebo que, tipo, coisas que eu escrevi para o outro roteiro, né, o do Coração que virou filme também, que não eram tão fazíveis quanto eu achei que fossem fazíveis quando eu tava lá escrevendo. Então, passou por alguns tratamentos de direção, que fui eu e ele fazendo, tipo, adaptando coisas, mas o legal é que a gente compartilhou tudo com a roteirista, com a Sofia, desde o começo. Isso assim, é muito bom. E mostrando os tratamentos e explicando por que a gente adaptou certas coisas também, sabe? Pra também não ter nenhum mal entendido. E sobre o Pink? Sobre o Pink, assim, eu acho que é engraçado quando a gente pensa no título dos filmes, porque, assim, tem que ser um título que chame atenção, né? Normalmente títulos que são muito longos, títulos que têm... não sei muito bem explicar, mas, assim, tem títulos que a gente vê e fala, nossa... Esse título é bom. Desnecessariamente. Longo, mas sim, às vezes é necessário, né? Sim, e dá a curiosidade de ler, né? Então, eu acho que pra mim, um roteiro escrito, né, na faculdade, aqui no Brasil, chama Pink,
Tem um negócio no mínimo chama atenção, Chama né? atenção. Eu não sei nem se tem muito a ver, mas... não tem nada a ver, porque eu sou doido, o que eu né? vou falar, eu nem sei muito a ver o que eu vou falar, assim, mas, tipo... tem essa coisa do rosa ser muito associado à feminilidade, sabe? Então, acho que, talvez, se tivesse que escolher uma cor pra ser essa cor vibrante, assim, dessa personagem, talvez tenha sido essa decisão, mas foi uma decisão da Sofia. Então, eu não sei dizer se eu tô falando besteira ou não. E tá tudo bem também. Mas eu acho que, assim, falar sobre... esse universo da feminilidade, mas não no sentido de delicadeza, no sentido de sexualidade e etc. Eu acho interessante trazer o rosa, assim, então... E vou entrar agora na categoria da atriz principal, né? Como que foi feita a escolha do casting? Você participou? Como que foi escolhido ela, no caso? Então, foi no teaser mesmo. É porque, na verdade... Foi um processo bem natural também, porque pro teaser, como assim, se virar nos 30, eu precisava de uma atriz pra fazer. Eu sabia que a Luísa, ela era atriz, e eu convidei ela. Falei, e aí, topa participar aqui, nos ajudar, não sei o que, por favorzinho. E aí, ela topou. E aí, deu tão certo no teaser que eu falei, poxa, gente, vamos aproveitar essa decisão aí, pô. E a equipe até ficou um pouco... insegura de primeiro, porque existe essa impressão de que, não, mas vamos abrir pra casting, vamos procurar outras pessoas, não sei o quê. Às vezes você acha a atriz certa, não precisa abrir, né? Só que eu também sou atriz, e eu sei a dificuldade que é, tipo, bater tão direitinho, assim, o perfil da personagem com o perfil da atriz também, e sei lá, a atriz também se conectar com a história, então E aceitar cenas mais íntimas que nem tem no Exatamente, curta, então, né, tipo, também. foi muito um match, assim, e aí a equipe toda comprou também. E a paleta de cores é muito específica, são, assim, cores muito, muito específicas. A escolha foi já feita no roteiro ou veio de você? Veio de mim. Né? É assim, gente. Ela sabia exatamente o que ela queria. Uma mulher decidida, uma mulher decidida. Uma mulher decidida. Ela sabia exatamente o que ela queria. Às vezes você tinha dificuldade de explicar, mas você sabia que na sua cabeça fazia sentido. Tinha coisa que ela falava pra mim, eu falava, meu, não tem nada a ver. Ela, não, confia. Não, e ficava bom. Eu já tinha essa ideia, assim, de usar o rosa e o azul, assim, pra essa parte mais onírica. E pra parte também do... a parte... É que eu não vou dizer que é a parte mais lúcida, porque nada é muito lúcido, né? Mas a parte que é da Liz, que é a personagem... sem ser alter ego, né? Tem a Pink e tem a Liz. Da parte da Liz, eu queria que fosse uma coisa mais lavada, assim, até pra dar esse choque entre um e outro, sabe? Contraste, né? E a montagem é, no mínimo, marcante. A montagem, no mínimo. Você pensou ao longo do processo, na pós, ou você já foi decidida que nem na gravação, assim? Você falou que era uma montagem assim, assim, assim. Como eu gosto muito de montagem e... enfim, eu gosto muito dessa parte da pós. Eu fui testando muito, e junto com o Luca, né, o montador, a gente foi testando juntos no processo dos videoboards mesmo. De tipo, a gente gravava um teste e a gente ia testando os efeitos e tal e tudo mais. E no final das contas, eu acabei mixando, que é você, né, mexer na parte de pós de áudio. E também mexi com os efeitos especiais, assim. Então... muito disso surgiu no processo dos videoboards, mas pra gravação a gente já sabia o que ia sair. A gente já tava seguro. Realmente muito decidida. Muito decidida. E aí, quais foram... Desculpa, pode falar. Não. Eu tava lembrando aqui, porque assim, a gente fez uma decisão, né, eu e ela, da gente dividir como é um alter ego, é a mesma atriz, é a mesma pessoa, mas são dois alter egos, que é a Pink e a Liz. A gente gravou... na primeira diária, tudo da Liz, depois tudo da Pink. E aí no segundo dia foi muito legal, porque tem uma cena em específico que as duas estão em quadro, né? A cena do... Você sabe. E aí a gente colocou... pegou dois computadores e colocou um do lado do outro pra ver a comparação. E ela falou, é isso. Eu falei, olha só, ela realmente já sabia. E quais foram, assim, uns desafios muito grandes que vocês e o grupo enfrentaram na gravação? Eu acho que principalmente, né, a gente... tinha a questão do teatro, né?
Inclusive, como é que foi montar esse cenário? Já engloba nessa direto, assim. Então, eu acho que o principal desafio no começo foi a escolha do ambiente, né? Da locação. Fugiu a palavra, da locação. A gente fez algumas visitas técnicas, né? A gente fez uma em um teatro aqui perto, que não era nem um teatro, era um estúdio, né? Sei lá, um galpão. Um galpão, um estúdio, que não dava muito certo porque não tinha elevador, ficava muito, muito próximo ali do Minhocão, então tinha muito barulho, muitos sons externos, né? E aí a gente fez uma visita técnica aqui na FAAP, e assim, era perfeito pra gente, né? Porque os equipamentos estão aqui, todo mundo estuda aqui. E é aqui. E é aqui. Não, e eles deixaram a gente usar, tipo, grátis. Grátis. Assim, melhor ainda. Nossa, porque só vantagem. Os outros lugares a gente tinha que alugar, óbvio. E foi muito legal, assim, de poder usar o teatro da FAP. E deu tudo certo. A única coisa é que, assim, a gente tinha 3 dias possíveis de gravar. E a gente teve que fazer em 2 dias, porque eram só 2 dias disponíveis. Então, as 3 diárias que todo mundo teve, a gente teve 2 só. Mas rolou. Gente, o programa tá chegando ao fim. E eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Na verdade, é dar o espaço pra vocês agora divulgarem novos projetos de vocês. Se quiserem, também. Se não quiserem, não tem problema. Não, assim, a gente tá agora no processo de pitching pro 4º semestre, né? De preparação pro 4º semestre. Eu ia fazer um roteiro, mas não consegui. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Já tive minha crise, já passou. Então, assim, futuros projetos, não sei se eu tenho futuros projetos, mas assim, a gente sempre arranja trabalho, né? Trabalho não falta. E você, Manu? Então, ainda não sei o que vai rolar, né? Porque eu vou apresentar pitching ainda pro 4º semestre, né? Então não sei se vai acontecer ou não, tá aí, né? Tem roteiro. Mas eu queria aproveitar pra falar do nosso Instagram do Pink, porque a gente pretende circular agora, né? Nossa, fica à vontade. De festivais e tal, vamos ver se vai acontecer também, a gente tá cuidando disso. E é pink.curta, o Instagram. Então, tá divulgado, sigam eles. Sigam curta. É isso. Falta uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta. Agora eu vou convidar vocês a falarem o top 3 de vocês, top 3 filmes. Que é clássico aqui do Frame, então. Olha, eu vou falar um filme que eu gosto muito, muito, muito. E não sei se é um dos meus filmes favoritos, mas é que eu gosto muito e vi há pouco tempo, que é O Jogo de Cena, do Coutinho. Chique. Cult. Gosto muito de Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. Muito bom. Também. O que mais? Deixa eu pensar, fala mais um pouco. Depois a gente depois volta. eu volto. Vai falando você, mano. Tá, o meu, acho que um dos mais importantes, assim, inclusive, que foi inspiração para o projeto também, é A Estrada Perdida, do David Lynch. Muito bom também. E eu também gosto muito do Persona, do Bergman. Tá, chique, eu sei que... Não, eu sei que é. Ela tá falando filme cult, né? Ela tá parecendo inteligente. Pra mostrar que ela sabe o que ela tá falando, né? Pra manter a postura. E Triângulo da Tristeza. Nossa! Só falou filme cult. Eu tava esperando um Carros, tava esperando algum filme mais agora assim. Agora é sua vez. Agora pode ser o último. Só pra falar então, que eu gosto muito de musical, vou falar West Side Story. Muito bom. O episódio chegou ao fim. Eu agradeço muito vocês terem vindo. Agora, se vocês quiserem falar as redes sociais de vocês pra galera acompanhar. Tá bom, vamos falar aí. Pode olhar pra câmera? Pode. Gente, sigam a gente. O Instagram é @manoela com oi2ls.jpg. Fala aí. E o meu é @tia_cardoso com 2 Ds. Muito obrigada por terem vindo, esse é o mais importante. E não deixem de seguir a Rádio TV FAP, @Rádio TV FAP, e o Instagram do Frame a Frame, @FrameAFramePod. Lá a gente vai postar novos episódios, o que tem pra vir. E eu queria agradecer também os convidados novamente. Já agradeci pela 3ª vez, mas só fazer de novo. Muito obrigada por terem vindo. Aqui, eu que agradeço. Foi uma honra. E mais ainda, muito obrigada por você que assistiu até o final. E é isso. Muito obrigada. Beijo, gente. Até a próxima.